Estamos aproximando a festa de Shavuot, que de aquí a una semana y 2 días, Bezat Hashem, estaremos dentro da festa que representa a llave do judaísmo, que es Kabbalat HaTorah, o recebimento de nossa Torá sagrada que foi entregue para o povo de Israel no Har Sinai, no monte de Sinai. Então, Bezat Hashem, primeiro cumprimento a todos e a todas. Espero que todo mundo se encontre bem, com saúde e felicidade e todo tipo de brachot. Bezat Hashem, cada vez que nos reunimos para estudar Torá, trazemos luz para o mundo, saúde para o mundo, brachá para o mundo, shalom. Trazemos paz para todo Bene Israel, para aqueles que habitam aqui, no solo brasileiro, e para aqueles que estão em Eretz Israel, e para todos aqueles que estão em distintos pontos cardinais do mundo. Através desta aula de Torá, nós trazemos todas as brachot del Shamayim. Cada vez que mexemos com as palavras da Torá, conseguimos trazer a bênção, a espiritualidade e o sucesso de nossas vidas. Al final das contas, a palavra Torá vem da palavra orá, a palavra luz. A pessoa que tem luz é uma pessoa diferenciada. Tem aqueles que veem mais longe e tem aqueles que veem menos. E cada vez que nós acendemos a luz da Torá, o or da Torá, como falou a Kadosh Baruch Hu em Bereshit, vai or, e se fez a luz, é através que a Kadosh Baruch Hu colocou a Torá para o povo de Israel. E esta Torá alimenta o mundo, alimenta os seres humanos. A Kadosh Baruch Hu renova sua criação dia a dia. A Mechadesh Betuvo é como a gente não consegue entender, mas nós devemos saber que Hashem, com sua bondade, Ele cria todos os dias novamente o mundo para que nós possamos aqui na Terra nos conectar com o mundo espiritual. E Bezrat Hashem, que aqui justamente há 8 dias, que vai ser o término das semanas preparatórias que nos preparam para receber a Torá. A Torá é um presente que não se pode receber em uma sola perna. A Torá devemos entenderla, é como aquela criança que recebe uma pedra preciosa e começa a brincar e jogá-la, até que vem uma pessoa, um gemólogo entendido, e vê que algo brilha, se curva, lo levanta e diz: oh, cuidado, isto é precioso, você tem uma pedra valiosa, tem que cuidar, tenho que polirla, tenho que trabalhá-la. Solamente as pessoas que entendem que a Torá é preciosa e eterna, que nos acompanha desde o entonces, como diz o Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai diz que a Kadosh Baruch Hu istakel veoraita bebara alma. Hashem olhou em la Torá, os planos deste mundo são la Torá, viu os planos deste mundo e fez o mundo segundo os planos de nossa Torá. Porém, Hashem criou Kavet et Avija, os 10 mandamentos. Kavet et Avija, honra teu pai e tua mãe, e aí pela frente. Bom, esto solamente é um pequeno prólogo para uma aula longa hoje. Se preparem que Bezrat Hashem vamos decolar para a aula inédita sobre
a vida de Ruth, a vida de David Amelech y os Teilim, os Salmos, y todos eles têm un punto en común, que todos estos patriarcas y matriarcas referentes do povo de Israel, como fue Ruth a Moabía y David Amelech, Melech Israel Hay Bekayam, todos ellos resistieron y se levantaron de momentos oscuros en la vida. No fue a toa que Akadosh Baruj Hu colocó estas almas abençoadas no caminho do povo de Israel para que nós possamos aprender que depois das dificuldades, depois da entrega, depois da abnegação, aí vem a conquista. E isto é o que conquistaram tanto David, que a história de David nos vai levar a las lágrimas, tanto a história de Ruth, um momento de confusão, aparentemente tinham tudo para dar errado e fizeram tudo certo para dar certo. Então, Bezat Hashem, esta aula vai ser bem movimentada, espero que nos acompanhem, divulguem para vossos amigos, para entender que é o Yahadut. A gente tem uma confusão muito grande em valores, que é o judaísmo. Quais são os valores judaicos? Quem é Yehudi? Quem é aquele que se considera um Yehudi, uma pessoa dentro da comunidade judaica? Para isso, você vai abrir os olhos e prestar atenção a esta aula que nos vai levar a muitas inquietudes dentro de nossa vida e vamos aproveitá-la para levar coisas boas para nossa vida. Bezat Hashem, para Refuah Shlema, como fazemos rápido. Bezat Hashem, para Félix, para Shano Ben Shoshana, para Roger, Pinhas Ben Leah. Bezat Hashem, para Lea Bat Hava. Bezat Hashem, Refuah Shlema, לכל חולי עמך ישראל, וגם רפואה שלמה של יעקב בן שרה, וגם רפואה שלמה לשלמה בן שושנה, גם כן רפואה שלמה. Y לעילוי נשמתם, para aqueles que deixaram suas marcas e suas pisadas, aqui Eliyahu ben Mazal, Yaakov ben Mazal, Bezat Hashem, também Mordechai ben Marin, וגם נפש משה בן זלמן, רוח השם, וגם ארי יוסף בן במזל, וגם יצחק ורחל, וגם האישה כבודה, אמיליה סלחבד, שרה, רוח השם, תחנו ונגן עדן. La pregunta es, ¿por qué justamente tocamos la historia y leemos la Migilá de Ruth en la fiesta de Shavuot? ¿Y por qué justamente Ruth, o aniversario de nacimiento y fallecimiento de David Amelech, que a historia de Ruth está ligada totalmente a la vida de David Amelech? Primero, debemos saber que a Torah se recibe anualmente. A Torah que você recibió o ano anterior, você tem que voltar a recebê-la este ano. O contrato é anual e esse contrato caduca e tem vencimento. E você tem que voltar outra vez a dizer Naaseh Benishma, aquilo que falaram nossos antepassados no Monte de Sinai, que faremos e entenderemos. E a única força que tem, a única filosofia, a única religião que você pode mudar tuas costumes e tuas qualidades é a Torá Kedoshá. Então, nós voltamos a receber, te vão perguntar novamente este ano, você quer a Torá? Você quer? A Torá tem que recebê-la, porém devemos receber esta Torá ano tras ano, justamente en este día
que es día Shesh Sivan, un día que fue entregue la Torá para el pueblo de Israel, un día que el pueblo de Israel faló que sí querían la Torá escrita y la Torá oral. No solamente eso, nos sabemos que David Amelech nació en Shavuot y falleció también en el día de Shavuot, mas su eternidad a través de sus enseñamientos. Y Bezrat Hashem, en la época mesiánica, vamos a voltar a cantar David Melech Israel Hay Bekayam. ¿Y por qué Ruth? Escuchen bien, vale la pena comenzar a oír y escuchar. ¿Por qué Ruth? Porque tenha conversão de Ruth. E nós, cada véspera de Shavuot, nos convertimos de não ser judeus a ser Yehudim. É uma conversão de ser uma pessoa sem obrigações a receber as obrigações da Torá. Então, Ruth tem que ver justamente com esta conversão de amor incondicional. Incondicional. Ruth, vamos ver la vida de ella, es un ejemplo verdadero para aquel que ama la Torá y sigue sus mandamentos. Entonces, Hashem, fiquen atentos para nuestra aula y ahora sí ya comenzamos falando un poquinho sobre el primer rey del pueblo de Israel, Shaul Amelech. El rey Shaul era descendente de la tribu de Benjamín. Y la Torá dice, Lo yasur shevet mi bet Yehuda. No podría a monarquía se mexer da descendencia de Yehuda. Y aquí vemos que el primer rey del pueblo de Israel es Shaul, y Shaul es de Benjamín. Y preguntaron nuestros sabios por qué tenía que ser descendente de Yehuda. Como más para frente vamos a ver la historia del propio David Amelech, que es descendente de Yehuda. Mas aquí Shaul, entonces dice que un nombre que le colocaron a Shaul para misión aquí en la tierra deriva a explicación. Shaul, que dicen en hebraico emprestado, le emprestaron un reinado a Shaul, que ven de Benjamín, para él completar una misión aquí en la tierra. Tiene una misión muy especial que solamente Benjamín, la tribu de Benjamín, puede hacer. La pregunta es ¿por qué la tribu de Benjamín? Porque dos acontecimientos da história dos filhos de Jacob. Benjamín não se curvou diante de Esaú, então ele não deve nada à descendência de Esaú, a los amalequitas. Então ele sim tem que cumprir a mitzvah de Mahoim Zecher Amalek, de apagar a lembrança. Apagar la lembranza da idea de Amalek. ¿Qué es Amalek? Amalek es un odio sin motivo. Existen luchas en la vida que tienen un ideal. Amalek solamente vino a este mundo para apagar y esfriar el bien y no tener ningún tipo de resultado. Mas el resultado, o objetivo los amalequitas era tirar el bien de este mundo, que es la descendencia de Jacob Avinu, la cual Benjamín, él no se curvó. Entonces ahora sí él puede cumplir la mitzvah que tenía compromiso el rey de Israel, el primer rey ungido de Israel, que fue Shaul. Y la segunda explicación, que Benjamín también no participó de la venta
de Yosef para los ismaelitas y para los midianitas. Entonces, él no debía nada. Entonces, el primero rey debería ser oriundo, nacido da tribo de Benjamín. Y ahora vamos a ver qué acontece con Shaul Amelech cuando llega a oportunidad de él cumplir su misión. Todos ustedes saben que Shaul no levó a serio las palabras de Hashem y no cumplió con su misión de apagar a lembranza y dejó justamente Agag, el rey Agag de los amalequitas vivos, y de él nació Aman HaRasha, así dice el Talmud, justamente. En esa noche que él tuvo clemencia, nació un nuevo enemigo del pueblo de Israel. Entonces llegó Shemuel, que era un profeta. Shemuel, dice el Talmud, era Shakul que Moshe ve a Aarón. Era uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Profeta sagrado que la palabra divina reposaba en su boca. Y tiró el reinado de Shaul de alguna manera. Le falou, você no cumplió con tu misión aquí en la tierra, hasta que llegó a Hashem y le falou ao profeta Shemuel, Ad matai atamit avel, até quando você se está enlutando e você não faz nada para ungir um novo rei para o povo de Israel. Le falou Shemuel, ainda Shaul está em vida. Como eu vou coroar um novo rei? Shaul lo vai querer matar. Le falou a Hashem, você segue meus conselhos, minhas palavras, você se aproxima para o povo de Israel e avisa para eles que você se vai reunir em la cidade de Betlehem, Yehudá, e você vai trazer um corban para Hashem, você vai fazer um sacrifício para Kadosh Baruch Hu. E assim foi que se reunió todo el pueblo alrededor de Shemuel y todo el mundo se preguntó, ¿para qué veio Shemuel? Shemuel está aquí. Las personas sabían de qué importante era Shemuel y que Shemuel no quería ser locomovido de manera gratuita de un lugar para otro lugar, y todo el pueblo veio para recibir el profeta. En un momento que estaban reunidos, ahí Hashem fala con Shemuel, es hora de escoger un nuevo rey para el pueblo de Israel. ¿Quién estaba en aquel lugar? Estaba Ishai. Ishai era el pai de David. Este Ishai famoso por su Torah, por su lideranza. Él tenía 7 filhos, tenía otras filhas, y todos sus filhos eran filhos dedicados, y filhos que tenían condiciones espirituales para llevar la palabra de Hashem en su boca. Y ahí, ¿qué pensó Ishai? ¿A quién voy a presentar? Llegó Shemuel y me está pidiendo un filho. Y ahí él presentó su filho Bejor, su primogénito, y falou para él es alto, él es bonito, él es sabio, temeroso de Hashem. Eu acho que este es el filho que Hashem está buscando. El profeta Shemuel olhou para él y falou, no es este, você tem otro filho. Y así fue pasando filho tras filho. Y acabó diciendo ahí justamente en el libro de Shemuel,
que todos estos filhos no eran aptos para serem reis do povo de Israel. En aquel momento le falou Hashem para Shemuel, y Shemuel le falou para Ishai estas palavras: no olhes com tus olhos humanos, porque o ser humano só olha com sus olhos, pero Hashem olha dentro de teu coração. Todos estos são grandes representantes, mas não são aptos para serem rei do povo de Israel. Aí, em aquele momento, quando Shemuel lhe pergunta: e você não tem outro filho? Outro filho? Aí Ishai ficou com vergonha. No início, Ishai negou totalmente de ele ter mais um filho, mas o profeta está insistindo, lhe está perguntando se tem ainda mais um filho. E naquele momento lhe falou: tenho um filho, mas este filho está escondido em uma fazenda. Por muitos anos a gente não tem contato com este filho, e aí Shemuel manda a trazer a David. E aí nós agora retomamos a história de Ruth, Daí Bemot, y eso fue en los días de los Shofetim, de los jueces. Tenía un hombre llamado Elimelech. Este Elimelech estaba casado con Naomi. Y Elimelech se fue y fugió de Betlehem, Yehudá, de Jerusalém, do centro judaico. ¿Por qué él fugió de aquel lugar? Dicen nuestros sabios que esos años ninguém escutaba la palabra de Hashem, no tenía justicia, no tenía honradez, no tenía honestidad, y acabó Hashem fechando os céus, y a chuva no caía por anos acima da terra, e começaram a padecer fome os habitantes de Betlehem, Yehudá, o centro judaico de Jerusalém. E aí Elimelech era rico, era o Parnas, era a pessoa, o líder da geração, e ele começou a pensar dentro de si, falou: se todo mundo vai bater a porta de minha casa, vão esvaziar meus tesouros. Então ele tomou uma decisão em sua vida de sair de Yehudá e ir para os campos de Moab. Olha o erro que cometeu Elimelech, que era o capitão do barco. Ele se retirar da situação, fugir, pensando que ele fugindo, ele deixa-se de responsabilizar por los habitantes de Jerusalém. E aí em Yehudá, todo mundo levou uma surpresa. E Elimelech tem dois filhos. Estes dois filhos, um chamado Mahlon e outro chamado Giliom. E estes dois filhos tinham duas esposas, que eram as noras de Naomi e Elimelech. Elimelech, ele é castigado e ele falece. E depois de falecer Elimelech, falece Mahlon e falece Giliom. Depois de 10 anos de sofrimento, imaginem vocês,
Naomi era una princesa, era una reina dentro de Judá. De repente perde Gam Shenehem, perde su familia, perde su marido y perde también todo su dinero. En ese momento ficou una frustración muy grande dentro de Naomi y pasaron 10 años de esa situación y Naomi falou para estas duas noras, para Orpá e para Ruth, falou para elas: até aqui chegamos, já é hora eu de voltar para minha terra. E al final das contas, o que vocês estão fazendo aqui, esperando comigo? Vocês não se poderiam casar com mesmo que eu possa agora trazer mais filhos. Está escrito: Lo Yavó, Amoni, Moabi, Bikal Hashem. Tinha 2 povos que a Torá decretou para eles que nós não podemos juntar com estes povos. Por quê? Diz a Torá: o povo de Israel passou pelas suas fronteiras e eles não tiveram a sensibilidade de trazer um pouco de água e pão para aqueles que estavam passando por as suas fronteiras. Então Hashem falou: Lo Yavó, Amoni, Moabi, Bikal Hashem. Ela pensou dentro de ela mesma: eu estou com pobreza, vocês são mulheres moabitas e eu tenho que voltar de alguma maneira para minha casa, para os meus campos. Eu já não tenho mais o que fazer aqui. Naquele momento teve uma situação marcante na história. Orpá, ela abandona Naomi e Ruth lhe diz: donde você vai, eu vou. Donde você pernoitar, eu vou também. Donde você vai descansar, eu vou descansar. E aí, naquele momento, Ruth recebe sobre ela todas as mitzvot. Só para entender, de Orpá nasce, tempos depois, nasce Golias, e de Ruth nasce David. E Golias e David van a ter uma luta entre eles, na qual David sale vencedor de ese embate entre David y Golias. Mas todo eso comenzó muito tempo atrás, no momento que Ruth decide continuar con Naomi, mas continuar por amor, un amor incondicional, sabendo que no puede esperar más nada de Naomi. Naomi não tem mais filhos e já está zequená, já está mais idosa e está pobre e não tem nada para comer. Com tudo isso, Ruth levanta sua frente e seus olhos e lhe diz a Naomi: não te vou abandonar. E aqui no momento, Naomi insiste com elas e lhe diz: por favor, não fique comigo, eu não tenho mais o que oferecer para todos vocês. E como diz, o nome Naomi é um nome agradável, abençoada, momentos lindos da vida. E ela mesma, ela diz: não me chamem mais Naomi, me chamem Mará, amarga, triste. Ani melea alachti. Eu cheguei
aqui cheia de riqueza, cheia de felicidade, cheia de família, e volto para Yehudá, triste, amarga, sem família, sem riqueza, sem filhos e sem ninguém. Em aquele momento que volta Naomi novamente para Yehudá, chamada o lugar Betlehem Yehudá. Era um momento no calendário muito especial para o povo de Israel. Era Hol HaMoed Pesach, que regressam dos campos de Moab. Naomi, com quem? Com Ruth. Vocês sabem que nós temos uma mitzvah dentro da Torá, que se tem 3 espigas que caem do fecho do trigo, são para o dono do campo. Mas se são 2, esto se deixa para os pobres. Tem o que se chama Leked Shehau Peah. Hashem fez que o pobre dentro da terra de Israel, ele não passe necessidade, e ele possa ser lembrado nos momentos da vida, nesses momentos da vida que está obrigado a deixar justamente aquilo que cai, é chamado Shihá Leket, é uma parte dentro de los fechos que também não foram coletados, fica para o pobre, e la peá são os cantos do campo, que também se alimenta os pobres. Em aquele momento, Naomi, desesperada, Ruth lhe promete fidelidade e diz: eu vou trabalhar para juntar comida e nós comermos. E naquele momento, esta mulher chamada Ruth, ela cai nos campos de Boaz, e aí se inicia o encontro com este Boaz. Quem é Boaz? Boaz é o líder, é o tzadik, é o justo daquela geração, que naquele momento ele foi dormir dentro dos campos, porque as pessoas não respeitavam a privacidade dos outros, e para ele cuidar da moral e da responsabilidade, ele não morava em sua casa, ele morava nos campos. E naquele momento acontece algo imprevisto. Ruth está, de alguma maneira, sentada de uma maneira muito refinada. Ela não está sentada como uma mulher comum, ela está sentada de joelhos para o lado, se cobrindo suas pernas. E aí Boaz levanta seus olhos e vê que ela não é uma mulher comum, é uma mulher importante dentro do povo de Israel. E ele pergunta: Lemi hanarazot? De quem é esta jovem? Quem é sua maestra? Quem são seus professores? De que família ela é tão recatada, tão sumisa, tão humilde? E aí se deu conta justamente que era uma mulher muito especial, que estava recolhendo os fechos das espigas que caíam dentro do campo do este Boaz, que era justamente a pessoa mais importante que tinha dentro do povo de Israel. E aí, quando ele pergunta quem é esta moça, le dizem: esta moça é Ruth
a Moabía. Y ahí Ruth a Moabía, automáticamente él se levanta, está escrito en la Torá, lo llamó a Moní, los hombres, ellos son prohibidos de vivir dentro del pueblo de Israel. Mas a sentencia, o decreto, no fue dado para las mujeres. Ella es moabita y ella puede hacer parte de la familia del pueblo de Israel. Y ahí es que se desperta dentro de esa situación una esperanza tanto para Ruth, tanto para Naomi y tanto para Boaz, porque Boaz, él percibe que no es una mujer común que se está aproximando, sino que es una mujer muy especial que está llegando dentro del pueblo de Israel. En aquel momento acontece que le elevan estas noticias. ¿Para quién le elevan estas noticias? Para Naomi. Y Naomi escucha la noticia y fica feliz. Y le fala: você silencia e não conta o secreto que eu tenho que contar para você. Você vai de noite e você vai ficar perto das pernas onde Boaz dorme. E quando acorde, você vai falar para ele de toda a tua história e aí ele vai proceder. E assim foi que justamente Ruth foi ficar perto da cama de Boaz. E naquele momento chegou Boaz e levantou seus olhos e falou, ficou estremecido: que está fazendo uma mulher perto de mim? E aí Ruth começou a contar de sua história. Esta história que chama a atenção para o povo de Israel. E naquele momento ele falou justamente: eu vou fazer tudo e de tudo para você receber tua parte aqui, que tua sogra tinha herança dentro das terras de Israel. Ele falou: você sabe que há uma mitzvah que é chamada a mitzvah do Goel, aquele redentor, aquela pessoa que tinha um campo e perdeu todo o seu dinheiro. Deveria vir alguém da família e resgatar. É uma mitzvah que está dentro da Torá HaKedoshá. E aí falou para ele: olha, quem sabe você é meu Goel, você é meu redentor. E naquele momento Boaz falou: eu não posso fazer isso sem primeiro levantar este assunto diante do Sanedrim. O Sanedrim estava composto por os 70 sábios. E estes 70 sábios deveriam agora dar o veredicto se realmente este Boaz era o parente primeiro direto que poderia cumprir a mitzvah, ou tem outra pessoa na família que tem direito a levantar os bens da mulher. Mas quando Boaz está lendo justamente o documento da herança, ele diz: olha, de aqui quem vai ser o Goel, o Redentor, ele tem que levar o campo e a mulher. Não é solamente o campo,
A pessoa tem que pegar o campo e a mulher que está com o campo. E aí chegou uma pessoa chamada Tov. Esta pessoa, Tov, perguntou, quem é Ruth? Le falaram, Ruth, a Moabita. Ruth é Moabita. Falou, eu não quero problemas, não quero nem o campo, não quero nem a mulher. Naquele momento, o Sanedrim se levantou. Agora, quem é o parente direto que tem o direito de ficar com o campo e a mulher é o próprio Boaz. E aí é que acontece o casamento de Boaz com Ruth. Boaz já estava no final de sua vida e esperou a Ruth toda a vida. Era muito zaquém. Diz, depois de essa noite que esteve Boaz com Ruth, acabou Boaz falecendo. E aí, o que aconteceu? Ruth ficou grávida. E nessa gravidez nasceu um tzadik chamado Obed. E este Obed trouxe ao mundo Ishai, que era o pai de David. E Ishai, al final das contas, era um grande tzadik. Diz o Talmud, tem 4 personagens, seres humanos, que eles não provaram o gosto do pecado. Tem 4 na história, só 4 na história que não pecaram. Um deles foi Benjamim. O segundo foi Amram. O terceiro foi Ishai. E o quarto foi Kilab, que foi também filho de Ishai. Ishai era um tzadik único, que não tinha ainda, naquele momento, provado o gosto do pecado, que morreram, faleceram solamente por la picada da cobra, como diz o Zohar HaKadosh, porque normalmente a pessoa, ele pode viver longos anos, e se não tem pecados, ele chega a todos os anos que Hashem le dio. Por exemplo, encontramos em Moshe Rabbeinu 120 anos, em David dieron 70 anos, Rabbi Akiva 120 anos, Rabbi Shimon Bar Yochai, não tinham pecados, então não tiveram desconto de vida e chegaram ao topo da vida. Mas a vida de Ishai continua com seu relato. Ishai estava casado com uma mulher. Qual é o nome dessa mulher? Essa mulher se chamava Nitzevet. E aí Ishai estava casado com essa mulher. Em algum momento da vida começou a fazer cálculos se estava certo ou estava errado. Se perdeu a halajá, se perdeu a lei. Não era como Boaz, que sabia a lei. E começou a se lamentar, quem sabe eu me casei com uma descendente de Moab, com uma moabita. Então começou a fazer cálculos e chegou a uma determinação que ele se ia separar desta mulher Nitzevet, ia fazer um cálculo diferente para poder trazer filhos com outra mulher. E aí toda uma trama dentro do Talmud, de que maneira a pessoa pode sair de uma situação de safek, de dúvida, para poder trazer um filho de uma mulher, de uma serventa que trabalhou 6 anos, e aí nesse fruto ele consegue consagrá-lo, e dessa maneira ele sai da dúvida que ele tinha até aquele momento. Mas Mina Shaman, a serventa de Nitzevet,
que estava do lado de Ishai, comentou com Nitzebet: olha, Ishai tem planos. Ele quer casar comigo porque ele quer trazer uma nova descendência. E aí Nitzebet ficou muito humilhada e falou para ela: nós vamos fazer o que fizeram nossos antepassados. E aí, se vocês se lembram, a história de Jacob com Rachel e Leá. Como foi a história? Jacob queria casar com Rachel. Labán fez um casamento às escuras e falou: é costume de nossa cidade de casar às escuras romanticamente com velas. E naquele momento le trocou a mais nova pela mais velha. Eram gêmeas, não é? Com tudo isso, le colocou a Leá por Rachel. E assim pensou também Nitzebet. E também teve esse casamento. E naquela noite, Nitzebet ficou grávida de uma nova semente, um novo filho. E aí Hashem diz justamente nos Salmos que Hashem prepara o terreno para todas as pessoas. Por exemplo, diz: Anoten shele katzamer. O Olam coloca a neve segundo a quantidade de lã de animais que estão disponíveis. Deus não pode colocar um problema maior que o cobertor que pode cobrir ao ser humano. Hashem não pode mandar um frio maior que o ser humano pode suportá-lo. Hashem não pode mandar uma situação que uma pessoa não pode superá-lo. Escutem bem, olhem bem. Não é? Ruth, ela ia ser abandonada no meio do caminho. A sogra diz para ela: você não tem o que fazer comigo. Ela se afiança, faz uma aliança com o povo de Israel. Em um momento no deserto, onde não tem comida, não tem bebida, não tem nada, mas ela vê que Naomi, a figura de Naomi, é uma figura ilustrativa na qual ela se vai afiançar e ela vai fortalecer sua emuná e sua fé. Ela tinha tudo perdido. Escutem bem. Tem nestas duas biografias que acabamos de estudar juntos, tem um fator em comum: o desespero da situação, mas que nem Ruth nem Naomi, elas caíram no momento da dificuldade e superaram e trouxeram para o povo de Israel salvação. David nasce, Ishai traz um filho, Ishai começa a ter vergonha deste filho, porque ele diz: eu não fui o responsável pelo nascimento. Então o que fizeram? Mandaram a David 28 anos a pastar. Naquele momento, David, igual que a Ruth, não desanimou. E quando estava no momento mais difícil da vida, levantava seus olhos e nos Salmos de David ele dizia: Marabu Maasecha Hashem, que grande que é tua criação. Tinha tudo para se deprimir. David, sabe que é mamzer?
bastardo, lo llamó Mamzer y Kal Hashem. No tiene solución, solamente un Mamzer se puede casar con otra que tenga misma procedencia. Es muy difícil. Imagina, as pessoas tomavam a David como uma pessoa, não solamente bastardo, lo tomavam como o filho, a ovelha negra da família, aquele que estava perdido, aquele que não tinha esperanças, aquele que tinha cometido os delitos, e os irmãos dele tinham vergonha dele. Até que ele falou, David, nos Salmos, que bau maim ad nafesh. Chegaram as águas até meus pescoços. Hashem, se você aperta um pouco mais, vou desaparecer. Não aguento mais. Hashem me salva. Isto quem lo falou? David Amelech. Meus inimigos cresceram como os cabelos de minha cabeça. Rabot, assim diz ele, Rabot, oivim, meseadrot roshi. Tenho mais inimigos que amigos. Quem é meu amigo? Não tenho amigos. E depois ele diz, Muzar aiti lehai. Que é Muzar? Abandonado. Desamparado. Meus irmãos não falavam comigo. Meu pai não me reconhecia. O mundo me queria fazer desaparecer. Dice Muzar, dizem os comentaristas, Mamzer, me senti desprestigiado, órfão. Benochri, estranho, uma pessoa afastada. Livnei em mim aos filhos de minha mãe. Imagina você, David tem tudo a perder, nada a ganhar. Mas aí chegou o profeta Shemuel. Ele falou para Ishai, Ishai, você tem mais um filho? Primeiro negou, depois falou, sim, eu tenho mais um filho, mas ele está longe daqui. Manda trazer ele. Trouxeram ele. Era vermelhinho. Assim é que David Amelech era vermelhinho. Era baixinho. E aí Shemuel diz, este é o filho. E este é o rei que Hashem veio a coroar. E aí começou a cantar David Amelech. Met Hashem aitazot, even maasu abonim aital rospinah. O filho que foi jogado para o canto agora é a coluna vertebral do povo de Israel. Este filho abandonado, desamparado, sem comida, sem bebida, na fazenda. E aí falou, Ze hayom asa Hashem nagila benismehavo. Vou pagar bem por mal. Porém, se você vê todos os Teilim, uma vez uma pessoa me perguntou, Teilim, que é o Teilim? Sabe que é a obra que abre as portas dos céus. E você vai ver que os Teilim é a vida de um perseguido que tem vários inimigos, que tem poucos amigos, mas ele tem um amigo muito fiel, que é o amigo de Hashem. Ele vai pagar bem para aqueles que fizeram mal com ele. David Amelech, Melech Israel, Hai Bekayam. A filosofia de David, de humildade, de lutar, de Torá. Foi ungido esse dia
Y ahí comenzó a gritar David, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Maslihana, por favor, sálveme, por favor, prosperidad, me ayuda, Boreolam. Ese día fue un día de coroación, fue un día de salvación, fue un día que David Amelech consiguió dar respuesta para todas as perguntas. Eu quero dizer para vocês que os patriarcas e as matriarcas do povo de Israel não tiveram uma vida fácil, tiveram uma vida de luta, mas nunca baixaram os braços, recebiam todo com otimismo. Das profundidades que lhe falou David, Ma'amakim kerati Hashem, do lugar mais baixo, te chamo, te invoco Hashem, Aneni, responde-me Hashem. E Hashem respondia para David Amelech, aquele que respondeu a David, aquele que levantou a David, que também nos possa levantar e nos possa responder a nossas tefilot com Biat HaMashiach, Bezrat Hashem, pronto, nós vamos receber a Torá mais um ano. Primeiro vamos a sair da categoria passiva para uma categoria ativa. Não adianta o título que você tem. Yehudi de título é uma medalha pendurada, uma taça de lembrança. Você tem uma taça, um troféu, mas está na vitrine, não serve. O Yehudi é todo dia, é a toda hora, em todo momento. Aquele que respondeu a David, e aquele que respondeu a Ruth, e aquele que resgatou a Naomi, Bezrat Hashem, que nos resgate, que nos coloque esse fogo sagrado dentro do nosso coração, Bezrat Hashem, e pronto estaremos juntos, comemorando e celebrando no Beit HaMikdash em nossos dias, Bimerá Be'amenu, amém, Shalom Ubrachá para todos. Agradeço a todos. Bueno, meus amigos,